Capítulo 18. Direito de guerra e neutralidade. 1. A guerra. A guerra é, fundamentalmente, o conflito armado que envolve estados soberanos e cujo objetivo principal é solucionar uma controvérsia pela imposição da vontade de uma das partes na disputa. Atenção, tecnicamente, a noção de guerra abrange também os conflitos armados por meios dos quais os povos, no exercício do direito à autodeterminação, lutam contra a dominação colonial, a ocupação estrangeira e os regimes racistas, nos termos dos protocolos 1 e 2, adicionais às Convenções de Genebra, de 1977. Durante a maior parte da história da humanidade, a guerra era considerada meio lícito de dirimir controvérsias entre as nações. Aliás, os conflitos armados eram frequentemente empregados como mecanismo de solução dos conflitos entre os membros da sociedade internacional, a ponto de a reiterada beligerância entre os povos ser um dos traços mais marcantes das relações internacionais no passado. Com isso, parte significativa do conteúdo do direito internacional até o século XIX era dedicada à regulamentação da guerra, a qual incluía tanto normas relativas ao direito de usar a força nas relações internacionais como as primeiras regras voltadas a pautar o desenvolvimento das hostilidades. Entretanto, os conflitos armados já não têm a mesma importância, dentro do direito das gentes, de que se revestiam no passado. Com efeito, muitos outros temas vieram a adquirir relevância dentro das relações internacionais. Além disso, a sociedade internacional vem empreendendo esforços, mormente nos últimos 150 anos, no sentido de evitar a ocorrência das guerras e de limitar seus efeitos. Tais esforços viriam a resultar na afirmação de esquemas de solução pacífica de controvérsias internacionais, na proscrição quase completa dos conflitos armados, na formulação e execução de políticas de desarmamento e na formação de um vasto arcabouço jurídico restritivo das ações militares nas restritas hipóteses em que o recurso à força ainda é permitido. A ação internacional voltada a impor restrições à guerra encontra fundamento em ideias humanistas, revigoradas a partir do Iluminismo, e na necessidade de garantir a estabilidade necessária ao bom desenvolvimento das relações internacionais. A partir dessa premissa, criou-se todo um arcabouço de normas internacionais aplicáveis aos conflitos armados, bem como apareceram e fortaleceram-se esquemas de cooperação internacional dedicados à promoção da paz e à tutela de determinados valores que deveriam prevalecer em qualquer circunstância, como a proteção dos direitos humanos. Tal arcabouço normativo inclui, por exemplo, preceitos que visam a limitar os efeitos das hostilidades sobre a pessoa e a regular o atendimento às vítimas das guerras, consagradas especialmente dentro do direito humanitário, Direito de Genebra, o qual se reveste de especial relevância para a proteção da dignidade humana num mundo ainda instável e que, por conta de suas especificidades, será objeto do capítulo 5 da parte 3 do presente livro. Entretanto, dentro do rol de normas jurídicas voltadas a regular os conflitos armados, há também princípios e regras que visam a regular o direito ao uso da força e a forma de desenvolvimento dos combates, com vistas a limitá-los ao estritamente necessário aos objetivos bélicos, bem como a pautar as hostilidades dentro de certos parâmetros mínimos de racionalidade e de preservação de certos valores. É o chamado direito de guerra, também conhecido como direito da Haia, que será brevemente estudado neste capítulo. Enfatizamos que o direito de guerra difere ligeiramente do direito humanitário, que é o ramo do direito internacional que tem como objeto central a proteção da pessoa dentro dos conflitos armados e a regulação à assistência às vítimas das hostilidades. No entanto, ambos os ramos do direito internacional acabarão incidindo sobre as mesmas situações em determinados casos, o que, porém, não altera o objeto de cada um deles. 2. Noções gerais. Jus ad bellum e jus in bello. Com a recorrência da guerra na história da humanidade, a doutrina vem há muito tempo examinando os aspectos jurídicos referentes aos conflitos armados, distinguindo inicialmente entre duas noções básicas, a do jus ad bellum e a do jus in bello. O jus ad bellum refere-se ao direito de promover a guerra.
No passado, dizia respeito sobretudo à noção de guerra justa ou, como afirma Ezequiel, direito de fazer a guerra quando esta parecesse justa. Na atualidade, o jus ad bellum resume-se a duas possibilidades: o direito de o Estado se defender de agressões externas, e o direito de a Organização das Nações Unidas, ONU, por meio de seu Conselho de Segurança, tomar medidas para evitar a guerra ou restaurar a paz. Fora dessas hipóteses, o recurso à força nas relações internacionais tornou-se ilícito. O jus in bello corresponde ao conjunto de normas que se aplicam aos contendores durante os conflitos armados. É o chamado direito de guerra, também conhecido como direito da Haia, em alusão à cidade onde foram celebradas a maioria das convenções na matéria. É composto por preceitos que floresceram quando a guerra era uma opção lícita para resolver conflitos entre os Estados, e que ainda hoje se aplicam nos conflitos armados que porventura ocorram, em vista de sua importância como limitadoras dos efeitos deletérios das armas dentro das regiões conflagradas. A noção de jus in bello abrange também todo um conjunto de normas voltadas a regular o emprego de certas armas de alto potencial destrutivo, como as armas biológicas, nucleares e químicas, cujo desenvolvimento vigoroso data da segunda metade do século XX, exigindo da comunidade internacional todo um esforço para afastar seus efeitos deletérios sobre toda a humanidade. O jus in bello inclui, por fim, o direito humanitário, também conhecido como Direito de Genebra, que visa especificamente a proteger a pessoa dentro dos conflitos armados e a regular a assistência às vítimas das hostilidades. Quadro 1. Jus ad bellum versus jus in bello. Jus ad bellum. Direito de promover a guerra. No passado, a guerra era um meio lícito de solução de controvérsias, desde que fosse justa. Atualmente, a guerra só é lícita em caso de legítima defesa do Estado ou de ação da ONU para manter ou restaurar a paz. Jus in bello. Conjunto de normas aplicáveis durante os conflitos armados. Corresponde especialmente ao chamado direito de guerra, ou direito da Haia, bem como a normas dirigidas a regular o emprego de armas de alto potencial destrutivo, armas biológicas, nucleares e químicas. Inclui também o direito humanitário, ou direito de Genebra. 3. A proscrição da guerra. Mecanismos de segurança coletiva e de manutenção da paz. A guerra tornou-se ilícita à luz do direito das gentes no século XX, quando a sociedade internacional passou a enfatizar, pelo menos dentro do universo jurídico, o recurso a meios pacíficos de solução de controvérsias e a formação de um sistema de segurança coletiva, dentro do qual caberia a esquemas de cooperação internacional como as organizações internacionais, a incumbência de manter a paz. Em 1919, foi celebrado o Pacto da Sociedade das Nações, que não proibia a guerra, mas que determinava que o recurso à força já não poderia ser a primeira opção dos Estados soberanos para a solução das controvérsias entre si. Em 1928, foi firmado o Tratado de Renúncia à Guerra, mais conhecido como Pacto de Paris ou Pacto Briand-Kellogg, Decreto 24.557 de 1934, por meio do qual os Estados signatários declaram que condenam o recurso à guerra para a solução das controvérsias internacionais, e que, a ela renunciam como instrumento de política nacional nas suas mútuas relações, art. 1. Determinam ainda que a solução das controvérsias entre os Estados deverá ser sempre feita por meios pacíficos, art. 2. A ilicitude da guerra veio a consolidar-se, porém, apenas com a Carta das Nações Unidas, Carta da ONU, celebrada em 1945, Decreto 19.841 de 1945. Com efeito, a Carta das Nações Unidas define que todos os membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os propósitos das Nações Unidas, e que todos os membros deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, de modo que não sejam ameaçadas a paz, a segurança e a justiça internacionais. Art. 2º, parágrafos 3 e 4.
Ficou também definido que o recurso à força pelos entes estatais só será permitido em duas hipóteses, reguladas pelos artigos 39 a 51 da Carta da ONU: legítima defesa individual ou coletiva no caso de ataque armado contra um Estado membro das Nações Unidas, e ação militar determinada pela própria ONU por meio de seu Conselho de Segurança, contra a ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de agressão. Cabe destacar que o direito de legítima defesa só subsiste até que o Conselho de Segurança tome as medidas necessárias à manutenção ou ao restabelecimento da paz e da segurança internacionais. Outrosim, tal direito existe apenas diante de um efetivo ataque armado, não comportando a Carta das Nações Unidas a possibilidade de uma suposta, legítima defesa preventiva, ou seja, a possibilidade de que um Estado ataque outro quando entenda que neste reside uma ameaça à sua segurança. Com isso, como afirma Iepes Pereira, a resposta armada a uma agressão passou a exigir dos Estados a submissão do conflito ao Conselho de Segurança da ONU, embora os entes estatais preservem, pelo menos no primeiro momento, o jus ad bellum, diante da necessidade de legítima defesa contra ato que implique risco severo à sua soberania. O autor conclui que a guerra de agressão, largamente conhecida e praticada pelos Estados ao longo dos séculos, foi substituída pela guerra de defesa, e que a agressão é ilegal, as contramedidas são legais. Em suma, com a Carta da ONU criou-se um mecanismo de segurança coletiva, voltado à manutenção da paz, pelo qual a força armada deve ser empregada apenas no interesse coletivo de preservar a segurança internacional. Sucintamente, tal mecanismo deverá agir com o intuito de evitar conflitos armados ou de levar ao término de hostilidades já iniciadas e deverá funcionar dentro do quadro das Nações Unidas, única entidade que pode chancelar, portanto, o emprego da força nas relações internacionais. O mecanismo de segurança coletiva concebido pela ONU é regulado pelos anteriormente mencionados artigos 39 a 51 da Carta das Nações Unidas, e seu órgão central é o Conselho de Segurança da ONU. Cabe ressaltar, entretanto, que a ONU não manterá forças armadas próprias, recorrendo, em cada caso específico, às forças militares dos Estados. Por fim, a ilicitude da guerra é reiterada pela norma do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI), que tipifica como crime internacional o crime de agressão, art. 8 bis. Quadro 2. Vedação da guerra, diplomas internacionais pertinentes. Tratado. Pacto Briand-Kellogg. Informações importantes. Renúncia à guerra. Tratado. Carta da ONU. Informações importantes. Proibição da guerra. Permissão do uso da força apenas em legítima defesa ou no interesse da comunidade internacional em manter a paz e a segurança internacionais. Criação de um mecanismo internacional de segurança coletiva. Tratado. Estatuto de Roma do TPI. Informações importantes. Tipificação do crime de agressão. 4. Normas aplicáveis aos conflitos armados. As regras aplicáveis aos conflitos armados começaram a surgir quando a guerra ainda era vista como um meio lícito de solução de controvérsias. Inicialmente, tais preceitos eram fundamentalmente vinculados ao ritual militar e à proteção das vítimas dos conflitos armados, a qual já era motivo de preocupação antes mesmo do Direito de Genebra. Neste sentido, aliás, havia normas que regulavam a situação de integrantes das forças inimigas feridos ou enfermos, de prisioneiros de guerra, de civis que não estivessem envolvidos nas hostilidades, etc. Havia também normas que impediam ataques militares a certos alvos, como templos e plantações, bem como em determinados dias como domingos e datas santificadas pelas determinações da Igreja Católica. Num primeiro momento, as regras do direito de guerra eram costumeiras. Entretanto, passaram a ser codificadas a partir do século XIX com a Declaração de Paris, de 1856, que proibia a prática do corso na guerra marítima.
É também dessa época, aliás, a Convenção para a Melhoria da Sorte dos Feridos e Enfermos dos Exércitos em Campanha, de 1864, marco inicial do direito humanitário. Os principais tratados específicos sobre os conflitos armados foram celebrados na Conferência Internacional de Paz ocorrida na Haia, Holanda, em 1907. Daí, aliás, o emprego do termo direito da Haia para referir-se ao direito de guerra. As normas dos tratados concluídos na Haia disciplinam aspectos técnicos referentes aos conflitos armados como o início, o desenvolvimento e o fim das hostilidades, os direitos e deveres dos beligerantes, o direito de prevenção, a proibição de ações bélicas contra determinadas pessoas e bens, a vedação do emprego de formas de combate cruéis e desproporcionais, a proibição do uso de certas armas, a tutela da propriedade privada e a proteção dos bens culturais. Para Rezec, as normas do direito da Haia agrupam-se ao redor de três princípios: o dos limites rationae personae que poupa não combatentes de ações militares, o dos limites rationae loci que determina que só podem ser atacados objetivos militares, e o dos limites rationae conditionis pelo qual ficam proibidos armas e métodos de combate que possam causar sofrimento desnecessário. Iepes Pereira afirma que as normas internacionais relativas aos conflitos armados obedecem aos princípios da necessidade e da humanidade. O princípio da necessidade refere-se à exigência de que a guerra só seja deflagrada após o esgotamento de todas as medidas possíveis para evitar o confronto. Já o princípio da humanidade determina que os meios empregados nos combates sejam apenas aqueles necessários para a obtenção da vitória militar, impondo assim a proibição de que sejam causados como resultado das hostilidades danos desproporcionais sobre os combatentes e qualquer prejuízo aos não combatentes. No Brasil, vigoram os seguintes tratados do direito da Haia, todos celebrados em 1907 e promulgados pelo Decreto 10.719, de 1914, Convenção relativa ao rompimento das hostilidades, Convenção concernente ao bombardeamento por forças navais, em tempo de guerra, Convenção relativa ao regime dos navios mercantes inimigos no começo das hostilidades, Convenção relativa à transformação dos navios mercantes em navios de guerra, Convenção relativa a certas restrições ao exercício do direito de captura na guerra marítima. Convenção relativa à colocação de minas submarinas automáticas de contato, Convenção para a adaptação à guerra marítima dos princípios da Convenção de Genebra, Convenção concernente aos direitos e deveres das potências neutras, nos casos de guerra marítima, Convenção concernente às leis e usos da guerra terrestre, incluindo um regulamento concernente às leis e usos da guerra terrestre, e Convenção concernente aos direitos e deveres das potências e das pessoas neutras, no caso de guerra terrestre. Atenção, ainda que a guerra tenha deixado de ser, em linhas gerais, lícita, as antigas normas do direito da Haia ainda são aplicáveis aos conflitos armados, estejam ou não em conformidade com o direito internacional. 4,1. Tratados referentes ao emprego de armas de alto potencial destrutivo. Na atualidade, vigoram ainda outros tratados referentes a temas ligados aos conflitos armados como as armas nucleares, químicas e biológicas e as minas terrestres que visam não só a controlar o eventual emprego desse tipo de armamento, mas também a evitar sua proliferação e a promover o desarmamento, evitando assim que seu alto poder destrutivo possa expor a humanidade inteira a grandes riscos. O uso da energia nuclear é objeto, por exemplo, do Tratado de Não Proliferação Nuclear TNP, de 1968, Decreto 2864, de 1998, e do Tratado para a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e no Caribe Tratado de Tlatelolco, de 1967, Decreto 1246, de 1994. O TNP não proíbe que os estados nuclearmente armados à época de sua celebração possuam armas nucleares, mas veda a transferência, para outros entes estatais, de armamento nuclear e da tecnologia que permita sua fabricação.
Fundamentalmente, portanto, o TNP visa evitar que novos estados passem a contar com arsenais nucleares, permitindo, porém, que os estados nuclearmente armados continuem a ter armas nucleares. Já o Tratado de Tlatelolco veda totalmente a existência de armamento nuclear na América Latina. No tocante a outros temas, destacam-se os seguintes tratados: a Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção e Estocagem de Armas Bacteriológicas Biológicas, e a Base de Toxinas e Sua Destruição, Decreto 77.374, de 1976, a Convenção sobre a Proibição do Uso Militar ou Hostil de Técnicas de Modificação Ambiental, Decreto 225, de 1991, a Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso de Armas Químicas e sobre a Destruição das Armas Químicas Existentes no Mundo, CPAQ. Decreto 2977, de 1999, e a Convenção sobre a Proibição do Uso, Armazenamento, Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sobre sua destruição, Decreto 3128, de 1999. 4,2. O Tribunal Penal Internacional (TPI) e a guerra. Por fim, aplicam-se também aos conflitos armados as normas do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI), adotado em 1998 e que iniciou suas atividades em 2003. O Estatuto de Roma, do qual o Brasil é parte, Decreto 4.388, de 2002, também estabelece várias normas aplicáveis aos conflitos armados, tipificando como crimes internacionais, atos como o crime de agressão, art. 8, bis, e os crimes de guerra, art. 8, bem como os crimes de genocídio e os crimes contra a humanidade, art. 6 e 7, quando praticados dentro de conflitos armados. Cabe destacar, porém, que o Brasil ainda não assinou nem aderiu à Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade, adotada em 1968. Com isso, a Convenção em apreço não obriga nem vincula juridicamente o Estado brasileiro, e a imprescritibilidade desses crimes, embora defendida pela doutrina, não é ainda acolhida, na prática, pelo Brasil. Em todo caso, esse quadro poderá mudar a partir da aprovação do PL 4038 de 2008, ora em trâmite na Câmara dos Deputados, que estabelece, em seu artigo 11, que os crimes de guerra no Brasil são imprescritíveis e insuscetíveis de anistia, graça, indulto, comutação ou liberdade provisória, com ou sem fiança. 5. Neutralidade. A neutralidade é a situação do Estado que, diante de um conflito armado, opta por não se envolver nas hostilidades e por não apoiar nenhum dos contendores. O Estado neutro tem direitos e deveres. Dentre os direitos inerentes à neutralidade encontram-se a inviolabilidade de seu território e o direito ao comércio com todos os beligerantes. Já os deveres incluem a abstenção de envolvimento em qualquer ato hostil e o dever de imparcialidade, ou seja, de tratar igualmente todas as partes envolvidas na guerra. A neutralidade é objeto de duas convenções, celebradas em 1907 e promulgadas pelo Decreto 10.719, de 1914, a Convenção concernente aos direitos e deveres das potências neutras, nos casos de guerra marítima, e a Convenção concernente aos direitos e deveres das potências e das pessoas neutras, no caso de guerra terrestre. Quadro 3. Neutralidade. O que é? O Estado neutro não toma partido nem participa das hostilidades. Direitos do Estado neutro: manter sua integridade territorial e praticar o comércio com todos os beligerantes. Deveres do Estado neutro: tratar igualitariamente os contendores, imparcialidade e não se envolver em qualquer ato hostil. 6. Quadro sinótico adicional. Quadro 4. A guerra, etapas históricas e características. Etapa histórica, período anterior à proibição da guerra. Características: no passado, a guerra era meio juridicamente lícito de solução de controvérsias. Os principais tratados na matéria foram celebrados na Conferência Internacional de Paz de 1907, formando o chamado Direito da Haia.
Temas tutelados, exemplos, início e fim das hostilidades, direitos e deveres dos beligerantes, proibição de ações bélicas contra determinadas pessoas e bens, vedação do emprego de formas de combate cruéis e desproporcionais, proibição do uso de certas armas, proteção da propriedade privada e dos bens culturais, armas nucleares, químicas e biológicas, minas terrestres. Normas ainda valem na atualidade, nas hipóteses em que haja guerra, lícita ou não. Etapa histórica. Período de proibição da guerra. Características. Ilicitude da guerra. ênfase em meios de solução pacífica de controvérsias. Pacto da Sociedade das Nações permite-se o recurso à guerra apenas depois de esgotados os mecanismos pacíficos de solução de litígios. Pacto Briand-Kellogg, renúncia à guerra. Carta da ONU, proscrição definitiva da guerra. Únicas possibilidades lícitas de uso da força, legítima defesa do Estado agredido e ação da ONU para manter ou restaurar a paz.